Muita paz, meus queridos irmãos, como estão? Eu estou abençoado, graças a Deus. Mais uma vez cá estamos para poder louvar e glorificar esse nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradeço a Deus pela tua vida, pela minha, pela capacitação que Ele nos tem dado a cada dia. Essa palavra hoje é uma palavra de esperança, segundo como nosso Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu. Amém? A nossa leitura vai estar aqui no livro de Gênesis 35, versículo 8. Assim diz a palavra: naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. Glória a Deus. Onde nós conseguimos entender que enquanto andamos na terra, possuímos bem, andamos na terra, possuímos o que possuímos, lutamos, trabalhamos, estudamos, mas no final de todas as coisas, qual é a vantagem do homem diante de todo o seu trabalho debaixo do sol? Perguntou Salomão. Porque uma geração vem e uma geração vai, e o mundo permanece o mesmo. O homem trabalha tanto para poder ficar rico, mas apesar de todas as coisas que o homem luta para poder ter, depois morre e não sabe com quem fica a riqueza. Vaidade de vaidade é tudo vaidade, assim diz o pregador, que ilusão de ilusão é tudo ilusão. Sabe, quando nós andamos na bonança, quando nós comemos a comida boa, quando nós temos uma esposa boa, quando temos amigos bons, quando temos uma faculdade boa, quando temos um carro bom, quando andamos na pobreza assim como na luxúria, pensamos que parece que a vida não vai findar, parece que a vida não vai terminar. Já paraste para ver que parece que esta vida não tem nenhum sentido? Já paraste para ver que há momento de alegria, mas também chega um momento de tristeza? Já viste que o homem come para um dia poder sentir fome, mas já se perguntaste um dia para onde o homem irá além desta terra? Parece que a vida não chegará ao fim. Já viste que parece que corremos uma meta que não sabemos quando ela vai terminar, mas somente Deus sabe disso, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios 16, versículo 4, que o homem pode traçar todos os seus planos, mas Deus quem conhece o destino do homem. Consegue entender? No livro de Provérbios 16, versículo 1, a Bíblia nos diz muito bem: o homem pode traçar os seus caminhos, mas quem vai determinar o final das coisas é Deus. Vimos como a Débora, como o que aconteceu com a Débora, a babá, aquela que foi a babá de Rebeca. O que aconteceu com ela? Quando morreu, parece que a vida dela não tinha nenhuma importância. Quando morreu, nós vimos onde ela foi enterrada. Ela foi enterrada debaixo de uma árvore. Somente colocaram o quê? Colocaram algo de lembrança. Mas quem se lembrará dela para sempre? Só para podermos saber que esta vida não tem significado, esta vida não tem sentido. Trabalhamos tanto, há roubos, há matanças para o homem poder ficar bem, ficar rico. Mas ambos, no final das coisas, onde o homem termina? Quando o homem anda numa vida de bandidagem, o homem anda na vida de bandidagem, na vida de vagabundice, na vida de adultério, mas no final das coisas morre nas mãos de homens parece piolho. Será que Deus nos fez para vivermos assim? Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? No livro de Eclesiastes, Salomão muito bem disse. No livro de Eclesiastes, Salomão muito bem disse: jovem, este mandamento que eu te dou, porque no final das coisas, coma, beba e seja feliz com a mulher que tu casaste com ela desde a tua mocidade. Mas alguma coisa eu te digo: de todas as coisas que tu podes fazer, faça, mas sabe que no final das coisas serás julgado por tudo que tu viveres. O livro de Hebreus 9, versículo 27, ela vem nos ajudar, nos ensinar, nos dando a lógica e o sentido da vida, que o homem foi destinado para viver uma só vez e morrer uma só vez, porque diante de tudo isso, morre e não lhe resta nada senão o julgamento. Quando nós vamos para o livro de Eclesiastes, corremos para Eclesiastes 9:4, a Bíblia bem nos afirma e nos diz que na verdade, é verdade que Deus nos disse e nos ensinou que a esperança para quem está vivo, a esperança para mim e para você, mas para quem já tombou. Eu vi um homem no vídeo no Facebook, quando foram mostrar como está
estava o corpo do seu irmão. Foi assassinado. Aquele jovem era crente. Mas o que aconteceu com aquele irmão que foi assassinado dele? O homem chorou. O homem teve vontade de pregar naquele sítio que ele tanto pregou para o seu irmão para poder se converter. Mas qual foi o caminho que ele escolheu? Qual foi o caminho que ele foi destinado para dizer que no final de todas essas coisas, não importa quem tu és, não importa quem eu sou, um dia tombaremos. Mas o problema não é a morte, porque pode não ter medo da morte. Eu sei que é endemoniado também que não tem medo da morte. Eu sei que também há salvos que não tem medo da morte. Mas uma coisa eu digo, o problema não é o teu medo, o problema não é o teu convencimento, o problema é a certeza de onde morará o homem. Onde morará o homem. Porque não existe, por mais que tu seja ateu, cético, não importa que crença tu tens, ninguém na verdade não está destinado para viver em eternidade e eternidade. Seja quem invoca o espírito dos mortos, um dia tu tombarás, viverás aqui debaixo da terra. A Bíblia diz, você se ajuntará aos seus antepassados, não para poder invocá-los, mas para saber que os teus ossos estão debaixo 7 palmas da terra. Não importa se és o assassino mais conhecido da época, mas uma coisa eu te digo, viverás eternidade, eternidade, onde tu não terás volta. Essa aqui é a chance, essa aqui é a oportunidade. Depois da morte aqui dessa mulher que trabalhou para Jacó, nós encontramos também que no livro de Gênesis 35, versículo 16, Jacó e a sua família saíram de Betel e quando estavam chegando perto de Efrata, que é Belém Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais alto, a parteira disse, não tenha medo, você vai ter outro filho, homem. Porém, ela estava morrendo e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Pinoni, quer dizer, filho da minha tristeza. Mas o que acontece no final das coisas? Porque nós não sabemos onde nós vamos tombar, nós não sabemos onde vamos terminar. Trabalhamos tanto, sabe? Nesta vida, nós acabamos vendo que a cada minuto de suspiro é uma oportunidade. Salmos 3, versículo 5, se nos deitarmos e dormirmos é porque Deus tem cuidado de nós. E se nos levantarmos, o dia seguinte é do Senhor. Tem uma coisa que eu digo sempre na minha filosofia, eu digo assim, a cada minuto é de Deus, futuro, a cada minuto é de Deus. E não, o que acontece? Nós temos que dar o valor e o sentido à vida. Andar com respeito, sinceridade, dignidade, paz, harmonia, acima de tudo, obedecer a Deus. Essa vida é boa, essa vida vai. E quando ela vai, ela não tem mais volta. Consegue entender, meu querido irmão? O que podemos fazer diante de todas essas coisas? A Bíblia nos diz, Deus quando escreve para nós, através de João, o livro de revelação, Apocalipse, é porque Deus tem prazer de poder nos mostrar onde nós vamos terminar e onde iremos. Que Deus te abençoe e fique com esta forte palavra. Amém.